E aí, gente? Não chega muito perto do celular ou do computador, não? Senão vocês vão pegar uma gripe braba. Ontem eu peguei uma gripe. Eu nem ia gravar hoje, mas estou gravando, tá certo? Por que eu resolvi gravar hoje? Porque o líder do governo no Senado, o senador Randolph Rodrigues, fez uma declaração numa coletiva, entendeu? Falando sobre a ABIN paralela. E esse termo agora é muito importante vocês acompanharem comigo. A sutileza das falas do Rodrigo. Nós vamos desmascarar esse senador aqui, tá certo? Então, antes de mais nada, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas ainda que tardia. Tá me dando vontade de tossir. Mas vamos... Desculpa, gente. Vamos lá. Eu sei, vocês vão comentar aí, ó, toma isso, toma aqui. Então vamos lá. O Rodrigues, o Randolph, ele faz aquele discurso, sabe? Quer dizer, aquela coisa do acuse daquilo que nos acuse daquilo que vocês são, nos acusem daquilo que você faz. Tá entendendo? Então, essa linguagem que já está muito manjada, é muito importante vocês acompanharem aqui, porque o Randolph, ele fez uma declaração muito comprometedora, porque o momento e a conjuntura política que está avizinhando é muito desfavorável a esse tipo de discurso que o Randolph está fazendo. E nós vamos provar para ver por que é desfavorável. Vamos escutar um pouquinho a fala do Randolph, uns recortes que eu fiz. Hoje pela manhã, a Polícia Federal deu cabo de mais uma etapa da operação que investiga a organização de um aparato criminoso de monitoramento durante o governo anterior. Eu quero que vocês reparem que, diferente das outras vezes que ele dá a entrevista, ele deu a entrevista com uma voz assim, meia carregada, sabe? Ele está meio moribundo. Vocês vão perceber no semblante do Randolph que a fala dele é uma fala insegura, sabe? Ele tenta articular um raciocínio, mas você vê a fragilidade emocional do Randolph. Você não vê paixão na fala, sabe? Você vê medo, você vê receio, você vê insegurança. Porque ele sabe que ele está falando mentira. Entendeu? Mas vamos continuar vendo. Preste atenção nesses detalhes. As informações que todos vocês já devem ter dão conta que entre autoridades do Executivo, do Legislativo e do Judiciário que foram monitoradas estão autoridades do Supremo Tribunal Federal, governadores de Estado e membros do Parlamento. Entre os monitorados do Parlamento encontram-se aliados, próprios aliados do governo. Ele vai falar que é uma coisa muito curiosa. Vou voltar aqui, presta atenção. Nos monitoramentos encontram pessoas aliadas ao governo Bolsonaro. Ué, Bolsonaro não ia colocar... Quem conhece o Bolsonaro sabe que ele não é disso, né? Ele não ia monitorar os aliados. Então, se tem alguém monitorando os aliados de Bolsonaro, é a conspiração, é a oposição ao governo dele. Tá certo? Então, vou repetir aqui, preste atenção. Encontram-se aliados, próprios aliados do governo anterior. Essas informações desta operação do dia de hoje da Polícia Federal só confirmam o que nós anteriormente apenas denunciávamos. Durante o período anterior se montou um aparato repressivo com a intenção clara de romper o Estado democrático de direito e que entre gravíssimos crimes cometidos estava a violação da intimidade privada de opositores do governo. Se preocupava em perseguir e monitorar
os adversários políticos do regime. As revelações que temos revertem de uma gravidade cada vez maior. A atuação do aparato do Estado brasileiro, do aparato da Agência Brasileira de Inteligência. Nós estamos, então, diante do que eu considero que é o mais grave crime contra as instituições democráticas brasileiras e o maior aparato de espionagem contra a vida privada de cidadãos que se tem notícia na história nacional. Bem, preste atenção nessa fala dele. Como é que ele dá importância para isso? Entendeu? Ele está se referindo àquilo que eles chamam de ABIN paralela, tá certo? Que, segundo ele, aconteceu no governo anterior. Essa ABIN paralela é uma curiosidade, tá certo? E ele diz claramente que isso aí é uma das maiores atrocidades contra, né, o Estado democrático de direito e a perseguição de opositores. Continue vendo. O aparato democrático foi rompido. O aparelho do Estado foi utilizado para monitorar cidadãos e para tentar intimidar a oposição, mas um crime dessa gravidade não pode deixar de ser apurado com o rigor necessário e punido com o rigor que o Estado democrático de direito assim pede. De minha parte, não penso em nenhum, embora viesse a ter direito a entrar com ação indenizatória contra a União, de minha parte, não quero dar esse trabalho à União, nem responsabilizar os cofres públicos. Tá vendo? Que curioso. Ele está dizendo que sejam punidos. Ele está dizendo que estava sendo perseguido, né, por essa BIM paralela, investigado, bisbilhotado criminalmente, sabe? E ele não quer processar as pessoas que fizeram isso. Ele não quer dar o trabalho de incomodar essas pessoas que fizeram isso. Por que será? Porque seriam aliados dele? Seriam aliados desse regime que está governando o país hoje? Então, preste atenção. De minha parte, não quero dar esse trabalho à União, nem responsabilizar os cofres públicos. Que sejam punidos com o rigor que a democracia exige, pela gravidade dos fatos do que ocorreu. O que o senhor espera do deputado federal Alexandre Ramagem, né, que agora, inclusive, é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro? O que se espera dele? Bem, agora a repórter perguntou sobre o deputado federal Ramagem. Ramagem chegou a ser, né, o chefe da ABIN na época do governo Bolsonaro. E aí tem a história dele que vocês vão conhecer aqui. Só que o Ramagem agora é pré-candidato a prefeito no Rio de Janeiro. E eles já estão, o sistema, né? Esse regime que ele diz aí, né, tá querendo tirar ele da jogada, tá certo? Então eles foram cavucar essa questão aí, né, da BIM paralela, né? Da qual o Randolfo disse que não vai incomodar, que não vai processar nada, entendeu? Que não quer incomodar os cofres públicos da União. Né? Vai vendo. Primeiro, espero que ele se defenda. Os autos das investigações que são liberados dão conta da atuação pessoal do deputado, da atuação pessoal particular, do monitoramento, do papel dele, controlando, inclusive, as espionagens, as bisbilhotagens contra os membros da oposição ao regime. Quem cumpriu o papel em atuar, em comandar, em organizar um aparato repressivo, ilegal, de bisbilhotagem sobre opositores, algo que se assemelha a regimes fascistas, devem ser, de todas as formas, responsabilizados, sejam quem for, sejam cidadãos, sejam parlamentares no exercício de mandato. Uma informação de que ainda tem gente suspeita na ABIN, tanto é que o ministro Alexandre de Moraes negou compartilhar, né, parte da investigação com núcleos da ABIN, com a corregedoria, inclusive. Olha aí, outra coisa.
o Alexandre de Moraes se recusa a compartilhar informações com, né, núcleos da ABIN e da corregedoria, né, deste órgão que está investigando. Ou seja, será que o Alexandre de Moraes está, como eu diria, agindo para obstruir as investigações? Hein? Vamos repetir a fala da repórter? Presta atenção. Que se assemelha a regimes fascistas devem ser, de todas as formas, responsabilizados, sejam quem for, sejam cidadãos, sejam parlamentares no exercício de mandato. A informação de que ainda tem gente suspeita na ABIN, tanto é que o ministro Alexandre de Moraes negou compartilhar, né, parte da investigação com núcleos da ABIN, com a corregedoria, inclusive. O senhor defende algo, neste momento, internamente, do ponto de vista de governo, em relação à ABIN? O governo certamente estará à disposição para colaborar com todas as investigações em qualquer instituição do governo. Esclarecer isso é uma necessidade imperiosa. O aprofundamento dessas investigações é fundamental, não somente para a punição dos que cometeram os crimes que estão aqui elencados, mas é fundamental para que nunca mais ocorra isso. O que ocorreu é de uma gravidade sem tamanho e sem parâmetro na história brasileira. Nem na ditadura houve uma utilização tão exacerbada do aparato do Estado, do aparato repressivo do Estado, para investigar opositores, para acompanhar e fazer investigação e para fazer bisbilhotagem ilegal com opositores. Isso, repito, é característica de regime fascista. Bem, depois dessa, entendeu? Tanto de adjetivos que ele colocou na questão da BIM paralela. Agora eu quero mostrar para vocês uma matéria que saiu, uma foto que saiu nos jornais na época, que estourou esse escândalo aí da BIM paralela. Preste atenção nessa imagem aqui, ó. Bem, isso aqui é uma célula da BIM paralela, tá certo? Você vê aí uma quantidade de celulares, você vê uma pistola aqui do lado, você vê 3 computadores. Esses computadores eram usados para monitorar, bisbilhotar e espionar opositores. Mas não eram opositores do governo Bolsonaro. Era para espionar, no meu modo de entender, o governo Bolsonaro. E essa BIM paralela, que não era uma BIM oficial, entendeu? Era um núcleo desviado dentro da BIM, estava fazendo essa espionagem paralela, tá certo? Agora vocês vão ver aqui, ó, uma outra cena. Essa cena aqui, ó. Isso aqui é lá no QG de Brasília. Intervenção militar com Bolsonaro no poder. E aí você vê essa senhora que está no centro, de óculos, claro, entendeu? De saia verde, fazendo essa caminhada aí, entendeu? Essa senhora é apontada como a esposa do cara, né, do militar da ABIN, que tinha isso aí, ó. Era apontado como sendo a casa dela. Essa foi as notícias que foi da época, tá certo? Então, essa senhora que era apontada como uma agente da ABIN que estava espionando com uma ABIN paralela. Por que ela não foi punida? Se ela estava ali no QG, levantando essa intervenção militar com Bolsonaro no poder. Aí, o nosso entendimento é o seguinte: ninguém mexeu com esses dois, tá certo? Esses dois foram, sabe, colocados na geladeira. Ora, essa senhora fazendo manifestação antidemocrática, pedindo intervenção militar, né? Marcha ali no QG. Essa senhora, que é identificada dentro da matéria que nós acompanhamos como a esposa do cara nesse apartamento que tinha esse monitoramento da ABIN. Por que essas pessoas
não foram incomodadas? Hein? Não é uma boa pergunta? Será que eles estão sendo protegidos pelo sistemão? Porque o Bolsonaro não tem moral nem respeito para fazer isso. Eles acusam o Bolsonaro de tudo, né? De uma joia aqui, papapá, vacina. Mas isso é grave. Identificaram um casal da ABIN que usava um apartamento para fazer essa espionagem. E aí tinha um instrumento que se chamava Forstmeiler, que era uma ferramenta que foi comprada para fazer esse monitoramento das pessoas, essa espionagem. Entendeu? Agora vamos ver o que o Ramagem fala sobre isso. Notícia de supostas irregularidades de ferramenta da ABIN. Vamos aos fatos. A tal ferramenta foi adquirida em 2018, portanto, antes do governo Bolsonaro. Lá na aquisição, a ferramenta teve parecer técnico favorável da AGU, que é independente. Bem, a AGU, Advocacia Geral da União, do governo Temer, cujo ministro da Justiça, na época, também foi Alexandre de Moraes, que tinha antes sido secretário de Segurança de Governo do Alckmin, né, lá em São Paulo, e coordenava boa parte, né, das ações que tem a ver com essa coisa da Lava Jato. Então, isso nasceu no governo Temer. Essa peça foi comprada para fazer espionagem no governo Temer. O Supremo Tribunal Federal abriu... Quando nós ingressamos na ABIN, no meio de 2019, fizemos auditoria em todos os contratos. Ainda fizemos correções na corregedoria, que é independente, autônoma e avalizada pela CGU. Então, como bater na gestão do governo Bolsonaro se seus representantes que promoveram auditoria, correção, corregedoria, justamente para saber da regularidade das ferramentas e seu uso, buscando transparência, austeridade e eficiência? Não seria ilógico, sem sentido, acusar quem justamente empreendeu verificação e controle? Falam em 30 mil logs desse Forstmeiler, 1.900 investigados. Na peça de representação que utilizaram para entrar na minha casa, no meu gabinete na Câmara, sabe quantos desses logs eles indicaram diretamente vinculado a mim? 0. Sabe quantos desses logs eles fizeram um contorcionismo para tentar vincular indiretamente a mim? 1. E de um advogado, não de nenhuma dessas altas autoridades dessa lista. Colocaram que um servidor da ABIN, militar, havia acessado desse advogado. Um servidor que eu não conheço, quando devo ter tido contato com outras pessoas, não tenho contato telefônico, não falo telefone com essa pessoa. O Forstmeiler era regular. Se eu quisesse utilizar o Forstmeiler, eu pediria a coordenadores e diretores. Pediria ao próprio departamento de operações, onde lá tem oficiais de inteligência sérios, que trabalham de forma séria. Mas eu não utilizava esse sistema. Não há nenhum plano operacional, e os planos operacionais saem, muitas vezes, da direção-geral, que colocam várias ferramentas, mas nenhum há o Forstmeiler, porque eu estava fazendo exatamente as auditorias devidas desse sistema. Então, o que se mostra aqui, a fragilidade e ilações estão na Polícia Federal. Comprovação documental de um trabalho escorreito está aqui comigo. Que a gente quer uma persecução penal devida, não perseguição. Que a gente quer devido processo legal, devida construção de conjunto probatório. Como é que uma investigação dessa desenvolta contra a pessoa que deu início a toda uma fiscalização? Como é que cumpre um mandado de busca e apreensão na minha casa sem me apontar nada meu vinculado a essas consultas, esses monitoramentos do Forstmeiler? E não há
Não vai ter, porque eu não fiz nenhum pedido de utilização de First Mile, direta ou indiretamente, formal ou informalmente. A verdade aparece. Então, dita essa fala do Ramagem, nós vamos dizer para vocês uma coisa. Que esse aparato repressivo, bisbilhotagem, que era, né, da oposição ao governo Bolsonaro, no nosso entendimento, continuou e continua, tá certo? Vamos ver o que agora o Paulo fala no seu site sobre essa coisa que o Randolfo diz, bisbilhotagem, espionagem, perseguir opositores. Preste atenção. Eu vou terminar com a fala do Randolfo e vai entrar na fala do Paulo, tá certo? Sem parâmetro na história brasileira, nem na ditadura, houve uma utilização tão exacerbada do aparato do Estado, do aparato repressivo do Estado, para investigar opositores, para acompanhar e fazer investigação e para fazer bisbilhotagem ilegal com opositores. Isso, repito, é característica de regime fascista. O Supremo Tribunal Federal abriu uma licitação para a contratação de uma empresa que terá a função de monitorar as redes sociais 24 horas por dia, 7 dias por semana. A primeira coisa que me chama a atenção no edital dessa licitação é o valor previsto. O STF pode gastar até R$345 mil de dinheiro público, é claro, para os serviços que eu vou mostrar agora. O item 2.1 do edital diz o seguinte: a contratada deverá realizar monitoramento diário, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, dos perfis oficiais do STF nas redes sociais e de palavras-chave e temas de interesse definidos pelo tribunal, de forma a viabilizar a análise da presença digital do STF nessas mídias. Essa questão de presença digital do STF é reforçada no item 2.2.1, que fala em mostrar a evolução da imagem do STF. Vamos adiante. O item 2.4 do edital diz o seguinte: a contratada deverá emitir alertas imediatos sobre temas com grande potencial de repercussão, incluindo sugestão de providências a serem tomadas em tempo real ou com a maior brevidade possível no âmbito das redes sociais. Vem cá. Por que o Supremo Tribunal Federal precisa ser avisado imediatamente sobre temas com potencial de repercussão? Que medidas poderiam ser tomadas mediante esses avisos que não seja a censura de publicações? E esse edital ainda vai além. O item 2.5 diz o seguinte: a plataforma digital da contratada deverá identificar públicos, formadores de opinião, discursos adotados, georreferenciamento da origem das postagens, bem como avaliar a influência dos públicos, dos padrões das mensagens e de eventuais ações organizadas na web. O que isso quer dizer? Quer dizer que o STF quer ter acesso à identificação de tudo e de todos que falam sobre ele, inclusive a localização exata das pessoas que fizeram tais publicações. Mas eu fiquei aqui pensando, por que o Supremo Tribunal Federal precisa saber a localização de uma pessoa que fez uma crítica a ele? Que medidas o Supremo pretende tomar de posse dessa localização? E o item 2.6.3.4 do edital é ainda mais específico: identificação dos principais formadores de opinião nas redes sociais que debateram sobre assuntos afetos ao STF, com análise de seu posicionamento, influência / capacidade de repercussão. E o último ponto que eu separei aqui para análise é sobre o que a empresa contratada deverá fazer em relação a cada rede social especificamente. Pegando aqui o exemplo do YouTube, o item 2.12 diz o seguinte: para o YouTube, a ferramenta deverá ter, no mínimo, as seguintes métricas: total de vídeos, visualizações de vídeos, tempo total visto, crescimento do tempo total visto, relação de like e dislike, crescimento absoluto de like e dislike, inscritos, crescimento de inscritos e taxa de visualização. O que isso quer dizer, pegando o exemplo do meu canal? A empresa contratada deverá entregar todas essas informações a respeito do meu canal ao STF.
o que ou por que o STF precisa de informações como o crescimento de inscritos do meu canal só pelo fato de que eu abordei assuntos afetos ao STF. O que a instituição pretende fazer ao ter acesso a essas informações? Aliás, em que artigo da Constituição Federal consta que a Suprema Corte desse país tem o direito de monitorar de forma tão aprofundada pessoas que simplesmente debatem sobre ela? Bom, diante de tudo isso, fica claro que criticar o STF passa a ser ainda mais perigoso para os cidadãos brasileiros. Por conta disso, mais uma vez eu me restringo apenas às perguntas. Como uma das instituições mais importantes na defesa da democracia, o Supremo não deveria estar adotando uma postura contrária à descrita nesse edital? Alguém consegue me explicar como esse monitoramento ininterrupto e completamente invasivo aos usuários pode fortalecer a democracia? Então, vamos ver o que o Randolph fala sobre isso. Vamos ver o que o Randolph fala sobre isso. O aprofundamento dessas investigações é fundamental, não somente para a punição dos que cometeram os crimes que estão aqui elencados, mas é fundamental para que nunca mais ocorra isso. O que ocorreu é de uma gravidade sem tamanho e sem parâmetro na história brasileira. Nem na ditadura houve uma utilização tão exacerbada do aparato do Estado, do aparato repressivo do Estado, para investigar opositores, para acompanhar e fazer investigação e para fazer bisbilhotagem ilegal com opositores. Isso, repito, é característica de regime fascista. Essa seria a definição que o líder do governo falaria sobre a atitude do Supremo Tribunal Federal em fazer, contratar uma empresa para bisbilhotar opositores, querer saber onde é que eles moram, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 30 dias. Então, a gravidade é essa que vocês estão vendo. Entendeu? Agora, nem tudo é só flores. Agora, um dos ministros do Supremo que já brinca, lá no plenário do STF, chamando o Alexandre de Moraes de censor geral da República. Ou seja, tudo aquilo que é gravíssimo, que o líder do Senado, Randolph, disse sobre essa prática de espionagem, de bisbilhotagem, de perseguir e intimidar opositores do regime, ele ainda coloca o Alexandre de Moraes, como censor geral da República, que, segundo o próprio Randolph, não existia nem na época da ditadura militar. Olha só como é que ele trata dessa questão, se referindo ao Alexandre de Moraes, ministro Dias Toffoli. Então, eu sei que tomei bastante tempo da corte, mas como geralmente, na média, eu costumo seguir ou o relator ou a divergência, eu penso que, na média de tempo, eu tenho algum crédito nesse plenário para me pronunciar. O nosso censor-geral da República está aqui a duvidar disso. O nosso censor-geral da República está aqui a duvidar disso. Essa ironia do Dias Toffoli não bate com a fala do Randolph, certo? O Dias Toffoli acha isso normal. E ainda ri de forma irônica, depois quer que o STF seja bem reconhecido pela população brasileira. Mas a fala do Randolph com relação a essa prática, entendeu? Abusiva de espionar, de bisbilhotar, de perseguir opositores, intimidar opositores, embora ele acuse que era o governo Bolsonaro que fazia isso, mas não, é o governo dele, da qual ele é o líder no Senado. Então, sabe, a linguagem, sabe, o veneno da serpente, tudo isso está embutido nesse contexto. Mas vamos ver o que o Fux, ministro Fux foi juiz,
acho que foi juiz de primeira instância, foi um dos primeiros, passou em primeiro lugar, um cara que tem uma certa noção. Mas vamos ver o que o Randolph, o ministro Fux, fala sobre isso. Nem tudo está perdido, né? Pelo menos alguém faz um exame de consciência lá no Supremo. Vamos ver. Também não se podem desconsiderar as críticas, Luiz Toffoli tocou nisso agora, as críticas em vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o Poder Judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. Nós não somos juízes eleitos. Brasil não tem governo de juízes. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli, que se afirma e se critica com vozes intensas o denominado ativismo judicial. E eu sempre digo, nós não temos de fazer pesquisa de opinião pública. Não, nós temos que aferir o sentimento constitucional do povo. Quanto mais as nossas decisões se aproximam do sentimento, não é opinião passageira, do sentimento constitucional do povo, mais efetividade terão as nossas decisões e as direções que as nossas soluções indicam. Essa prática, anoto aqui, tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. É lá que tem que ser decidido. É lá que tem que pagar o preço social. Não é que nós tenhamos receio, não, mas nós temos de ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. No Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Disse isso no discurso, estou repetindo agora, porque pior do que não saber direito é um juiz que não tem coerência. E eu também estou dizendo isso para mim. Estou dizendo isso para mim, porque eu que fiz esse discurso. Respeito todas as opiniões. Estou fazendo o exame da minha consciência aqui. Quando você pega uma listagem que bota altas autoridades judiciais e políticas, com o fim justamente de se voltar contra nós. Viu? Para se voltar contra ele, né? E o governo dele. Então, a fala do Randolph é muito apropriada no sentido de passar a ideia de que o que estava sendo feito era pelo governo Bolsonaro. E aqui nós conseguimos trazer de forma bem interpretativa de que não, ele estava apenas utilizando, né, de uma retórica, de um discurso espelhado para transferir para o outro, do seu adversário, aquela prática que é dele, que é do regime, do governo, que ele é o líder no Senado. Tá certo? Então, esses meandros, essas maldades, sabe, é que o povo precisa amadurecer. Sabe, política não é para amador. Política é um caso sério. Então, para terminar, voltando para aquelas imagens, né, do núcleo da BIM paralela, que é este apartamento aqui, com esse monitoramento aí, ó, de celular, e essa senhora que está aí no centro, de óculos de saia verde, que é a esposa, né, que é apontada como a esposa do casal que morava nesse apartamento e que monitorava, né, os opositores, mas os opositores não do Bolsonaro, monitorava o governo Bolsonaro. Agora, essa senhora que está aqui, comandando, né, um levante para uma intervenção militar com Bolsonaro no poder, não foi presa, não foi incomodada e não se tem notícia dela. Tá certo? Por quê? Porque, na verdade, ela era uma agente infiltrada para levantar esse motim, para dar o alto golpe no governo do Lula. Entendeu? Então, pegando a onda, eu acho que essa senhora
era uma infiltrada. Essa é a minha interpretação. Posso estar errado? Posso. Mas eu tenho um intuito, né? uma intuição, que é isso. Porque esse casal não foi incomodado. Ora, não era para prender os bolsonaristas que estavam lá fazendo protesto? Por que ela não foi presa? Não é? Não era para prender os agentes que estavam infiltrados na ABIN, fazendo monitoramento, espionagem secreta, bisbilhotagem? Por que não prenderam esse casal? Não é? Por que eles passaram batido e caíram no anonimato? Seria isso que o Alexandre de Moraes está tentando esconder da corregedoria da ABIN? Seria isso? Então fica aí essa questão para vocês. Esse é o vídeo 302 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira, tá certo? Nós temos aqui a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. E nós temos aqui o nosso WhatsApp, onde você pode, quer um pouco de gripe, entrar em contato com a gente, tá certo? Com relação ao Pix, qualquer valor que vocês quiserem doar vai ajudar nessa linha de investigação, que é a Comissão Cidadã. É o povo brasileiro se fazendo presente de forma organizada nas redes sociais, né, para garantir a defesa do Estado Democrático de Direito. E aí, a gente tem que fazer esse filtro na fala do Randolph, porque ali tem o veneno da serpente. Tá certo? Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora protejam e abençoam todos vocês. Comente, curte, compartilhe, se inscreva no nosso canal João Paulo Guimarães no Facebook, TV Del Rey no YouTube e canal oficial de cortes da TV Del Rey também no YouTube, que é esse vídeo cortado em partes, tá certo? Fique com Deus.